sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira conversando sobre mediunidade. Estamos dando continuidade ao estudo do belíssimo livro Seara dos Médiuns. Este livro tem a autoria do Espírito Emmanuel, através da mediunidade Francisco Cândido Xavier, e foram páginas recebidas em reuniões públicas que versam sobre temas que estão contidos em um livro dos médiuns. E dessa vez é o capítulo 14. O capítulo 14 vai falar sobre os diferentes tipos de mediunidades. E o item de hoje, o item 176, vai falar sobre os médiuns curadores. E na 176 são assim algumas variedades, porque a gente vê algumas particularidades, me perdoe. Porque quem é o médium curador? Segundo a definição da doutrina que nós abraçamos, são aquelas pessoas que têm o poder de curar pelo toque, pelo olhar, por um simples gesto, sem o uso de qualquer medicamento, né? Então a gente às vezes confunde o médium curador com o médium receitista. Há esse diferencial. E aí Kardec faz umas indagações aos espíritos nesse item 176. Podemos considerar as pessoas dotadas do poder magnético como formando uma variedade de médiuns? Os espíritos respondem: não podeis duvidar disto. Aí a segunda questão. Entretanto, o médium é o intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo sua força em si mesmo, não parece ser o intermediário de qualquer poder estranho? É um erro. O poder magnético reside sem dúvida no homem, mas é aumentado pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas, tendo em vista curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta tua força e tua vontade, dirige teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. E aí a terceira questão de Kardec é essa. Há, entretanto, muitos bons magnetizadores que não acreditam nos espíritos? Os espíritos respondem: pensas então que os espíritos só agem sobre aqueles que neles acreditam? Os que magnetizam para o bem são secundados pelos bons espíritos. Todo homem que possui o desejo do bem chama-os sem perceber, assim como pelo desejo do mal e as más intenções, ele chama os maus. Então aqui nós temos um aspecto muito interessante que às vezes é muito discutido em nossa seara espírita, que é a questão dos passes. E aí vem aquela situação, não é? O passe é imposição de mãos apenas, não é imposição de mãos. Aqueles amigos que fazem movimentos estão sendo ritualísticos, contrário ao que a doutrina espírita ensina, e a gente às vezes vai discutindo, né? E há detalhes na doutrina e no estudo, na própria personalidade de Kardec, que ele estudou durante 16 anos as questões do magnetismo. Então há um estudo. E nesse capítulo do médium curador, ele aproveita para fazer perguntas. Por quê? Tem no magnetizador. E o magnetizador, quer dizer, o magnetismo, essa força magnética, ela é qualificada pelo vigor do pensamento. Então o magnetizador, ele tem a vontade de curar a doença. Quando ele tem a vontade de curar a doença, ele pode, através da prece, através de um movimento, evocar um bom espírito que o ajude. E aí esse bom espírito vai fazer o quê? Vai dirigir, vai qualificar, e ele diz ali, vai potencializar o fluido e a vontade que a pessoa tem de curar. São dois elementos que vão entrar aí
na linha, né, de orientação, né, na linha de produção, vamos dizer assim. A qualidade, o fluido e a vontade de curar, sendo do médium, da criatura, do magnetizador, sendo qualificado pelo bom espírito. Mas ele diz, mas existem magnetizadores que não creem. E aí vem aquela questão que é muito interessante, né? Eu não preciso crer para sofrer a ação. Isso é interessante mesmo, porque isto é lei. Então isto é lei, não é? Não é a situação de crença, é lei. E aí Emmanuel, na reunião pública de 12 de setembro de 1960, sob o título Mediunidade e Doentes, ele grafa, através da psicografia de Chico Xavier, a seguinte página. No que se refere aos doentes, os cientistas ateus apenas enxergam o corpo na alma e os religiosos extremistas apenas enxergam a alma do corpo. As inteligências sensatas, porém, observam uma e outro, conjugando bondade e medicação nos processos de cura. E nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Serem Perfeitos, o cuidado do corpo e do espírito. Porque tem assim, né? Os sensualistas, né? Os hedonistas, eles estão querendo cuidar só do corpo, né? Porque a vida é uma só, o prazer, tudo isso. Mas muitas vezes o chamado espiritualista, ele cuida da alma desprezando o corpo, quando na verdade o corpo é esse empréstimo de Deus para todos nós. É através dele que nós estamos falando, ouvindo, aprendendo, nos relacionando, interagindo com o outro, interagindo com o meio físico, né? E o meio pessoal, com a nossa sociedade. Então o corpo é um presente de Deus. E aí, na questão da doença, tem gente que cuida só do corpo. Quase sempre os expedientes da medicina alopática, né, cuida só do corpo. Mas as outras terapias, as chamadas terapias comportamentais, né, espirituais, elas cuidam do espírito, né? E a gente hoje já entende na medicina psicossomática, cuidando do corpo ou do espírito, vendo que aquilo que acontece no corpo é um reflexo, é um resultado da atividade do espírito. Aí no caso eles falam da mente, né? Do pensamento, dos sentimentos, da emoção. E aí ele coloca que as inteligências sensatas, o que é a inteligência sensata? São aqueles que observam, que não são radicais nas afirmações, né? Que estudam, eles veem o corpo e a alma, conjugando bondade e medicação nos processos de cura. E continua então Emmanuel a nos falar. Os cientistas ateus, ao modo de técnicos puros, quase sempre entregam exclusivamente ao laboratório toda a orientação terapêutica, interpretando a moléstia como sendo mero caso orgânico no curso previsto, qual se o corpo fosse aparelho frio, de comportamento pré-calculado, esquecendo-se de que os corpúsculos brancos do sangue fabricam antitoxinas, sem haverem frequentado qualquer aula de química. Isso é muito interessante, né? Glóbulos brancos. São aqueles mesmos que quando tem uma mordida de um animal, uma infecção qualquer, né? Eles geram o chamado pus. Isso é o que? É um mecanismo de defesa do organismo. E ele está dizendo, né? Glóbulos brancos são partículas que é de acordo com a lei, e é por isso que a gente falou do magnetismo, a gente falou de lei. Há a produção, e essa produção independe do conhecimento ou da vontade humana. E ele está falando dos glóbulos brancos, o magnetizador. Eu não acredito em nada, mas eu quero curar. Então, se ele quer, ele tem o pensamento, ele tem a técnica, ele tem o fluido, é da lei que as coisas aconteçam, que as coisas ocorram. E aí, nesse momento, Emmanuel vai dizendo para nós:
Os religiosos extremistas, a feição de místicos intransigentes, quase sempre entregam exclusivamente à oração todo o trabalho socorrista, interpretando a moléstia como sendo simples ato expiatório da criatura, qual se a alma encarnada fosse entidade onipotente na própria defensiva, olvidando que os vírus não interrompem um assalto infeccioso diante dessa ou daquela preleção de moral. E aí a gente vê muitas vezes, meus amigos, pelo conhecimento, né? A criatura está com uma dor, você sabe que é assim, né? Você sabe que é desse jeito. A criatura sabe, mas nessa hora ela precisa de remédio. Ela precisa de remédio. Na hora em que se recebe um diagnóstico, na hora em que se recebe uma notícia que vai indicar uma mudança de vida, porque um diagnóstico é uma mudança de vida. E muitas vezes, ao contrário daquilo que eu quero, daquela minha expectativa. Isto vai causar um sofrimento. Então, muitas vezes, teoricamente, a pessoa sabe onde aquilo vai dar. Mas ela precisa de quê, gente? De um aconchego, de um carinho, de um colo. A técnica, muitas vezes, já está dominada. Mas ela vai precisar de algo, né? E aí é nesse momento que entra o analgésico. Do ponto de vista material, o analgésico material. Do ponto de vista espiritual, é a oração, é o passe, é a água fluidificada, é muitas vezes estar perto da pessoa quietinha, é muitas vezes o ajeitar o travesseiro. E vamos entender esse ajeitar o travesseiro não só do ponto de vista físico, mas você oferecer à pessoa uma experiência, né? Um momento de estar junto, um momento de companhia. Tudo isso são terapeutas que vão, medidas terapêuticas que vão ajudar as criaturas. E aí, por quê? Porque a doença muitas vezes vai seguir o seu curso. Ele fala aqui, né? O vírus não vai interromper o assalto ao corpo humano diante de uma preleção moral. Não vai ser assim que vai acontecer. Mas a criatura que está sendo atingida por aquele vírus poderá ter a esperança, poderá ter a fé, a certeza da amizade. E muito interessante que esse movimento vai poder o quê? Melhorar ou ativar o seu sistema imunológico. São questões que a gente precisa entender e pensar bem, né? E Emmanuel continua nessa belíssima lição intitulada Mediunidade Doentes. Essa página é acerca da mediunidade curadora, foi trazida por Chico Xavier na reunião pública de 12 de setembro de 1960, e a gente está no programa 67 da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, né? Analisando, né? Conversando acerca dessa página tão valiosa para nós, já que doença e doentes fazem parte do nosso repertório quase que diário. E ele continua dizendo: as inteligências sensatas, no entanto, percebem que o corpo se move à custa da alma, sabendo, porém, que a alma, no plano físico, precisa do corpo para manifestar-se, embora reconheçam que toda reação substancial procede do interior para o exterior, razão pela qual, em todos os tratamentos, como ação supletiva, será lícito recorrer às forças inesgotáveis do espírito. É por isso, meus amigos, que nós que estamos em tratamento numa casa espírita, é aconselhado que a gente assista mais uma reunião pública. E aí a pessoa fala assim: ah, mas isso aí é uma coisa demais, é uma experiência, é uma exigência descabida, eu já venho na reunião. Mas é que quase sempre, na reunião de tratamento em nossas casas, a pessoa chega, né, vai para uma salinha, ali, num determinado momento, vai ser interrompido. A escuta da palestra, né? E às vezes no momento de uma oração vai ser interrompida. Por quê? Para que ela
receba o recurso fluídico, o recurso magnético através do passe. Então, naquele momento do passe, ela estará concentrada na recepção daquele recurso. E essa concentração vai fazer com que ela perca um pedaço da reunião. Muitas vezes ela não vai conseguir pegar, né? A gente fala assim, né? O fio da meada. Porque ela perdeu ali, concentrou, e muitas vezes assim, o momento é de tanta emoção, é de tanta unção, que acabando ali o passe, a pessoa fica por alguns minutos, alguns segundos, às vezes meio fora do ar. No outro dia alguém falou assim, Deus, eu fiquei um pouco fora do ar. Por quê? Ela entrou numa ambiência fluídica restauradora. Ela se entregou para a recepção. O médium, né, a espiritualidade também interage ali para oferecer o melhor para aquela pessoa que chega ali em nome de Jesus, porque eu trabalho em nome de Jesus. Então isso, vamos dizer assim, dá um tempinho, dá um delay, que quando eu consigo me voltar para a reunião, eu já perdi um pedaço. Muitas vezes o trecho da reunião que eu perdi vai dificultar a minha compreensão. E aí eu venho outro dia, na reunião pública, só para eu assistir, só para eu ouvir. Isso é muito importante, meus amigos, que a gente acaba, assim, se alimentando, tendo recursos, encontrando resposta. Quantas vezes a pessoa vem para uma assistência fraterna, para um trabalho mais assim, dirigido, né, à necessidade pessoal, e aí a pessoa assiste a reunião e fala assim, pronto, já me respondeu. A pessoa lê a página de preparo e, meu Deus, já foi uma resposta. Às vezes na prece, eu já vi casos da pessoa assim, meu Deus, na prece veio a resposta do meu problema. Então, oferecimento pessoal. E Emmanuel, então, continua nos falando assim. Na mediunidade curativa, portanto, suprime a enfermidade quanto possível com o amparo da medicina criteriosa, mas unte de amor para socorrer o doente. E aqui a gente faz uma pausa sabendo assim, o doente, ele vai receber o passe, né? Que é o médium oferecendo o seu fluido, o espírito canalizando. A gente sempre avisa que o paciente não abandone o seu tratamento médico. As duas terapias vão funcionar, mas ele vem dizendo também no papel do médium ter amor para socorrer o doente. Por quê, gente? Ao longo do tempo, quem trabalha numa sala de tratamento só vai ter contato com o doente. E se a criatura não tiver esse sentimento de amor, ela vai se cansar, ela vai achar que é uma rotina, ela vai fazer os movimentos, a técnica de passe, né, de uma forma assim atabalhoada, até para se ver livre logo daquele paciente, mas não é. É esse amor que vai ser o grande protagonista dessa cura, né? O amor até para que o doente consiga encontrar quem? O médico excelente. Nós temos aqui no trabalho de visita aos lares um senhor que estava num processo depressivo, mas assim, muito agitado, com muita dificuldade e tudo. E aí, sabe o que aconteceu? O grupo foi, né, e foi orando, ninguém passou remédio, ninguém falou nada. Mas dali a 2 semanas, ele encontra uma doutora que acertou assim 100%, e a criatura está feliz. Então olha só, porque o amor, o carinho que nós tínhamos e assim a compaixão de ver aquela criatura, né, tão assim entregue, tão desistente da vida, faz com que você potencialize, conforme Kardec fala ali, os espíritos falaram para Kardec, o seu pensamento e a sua vontade de ver um outro bom. E aí os recursos naturalmente se conjugam, não é? E vai Emmanuel continuando a nos falar. A solidariedade ergue o índice da confiança
e a confiança mobiliza instintivamente os recursos da natureza. Olha como nós somos fortes, meus amigos. Através da nossa fé, a gente pode mobilizar os recursos naturais, porque são recursos de Deus. E como herdeiros do Pai, esses recursos também lhes pertencem. E continua então Emmanuel a falar para todos nós: atenção, amigos trabalhadores da mediunidade, pronuncie a prece que reconforte e estende o passe magnético que restaure, como se fossem pedaços do teu próprio coração em forma de auxílio. Sobretudo, não envenenes o ânimo de quem sofre. Ainda mesmo diante dos criminosos e viciados que a doença arruína, levanta a voz e alonga os braços, sem qualquer nota de azedia ou censura, recordando que possivelmente estaríamos nós no lugar deles se tivéssemos padecido as provas e tentações nas quais sucumbiram agoniados. E aqui é muito interessante, porque às vezes vem a criatura que está com problema pulmonar e a pessoa fala assim: fui fumante durante não sei quantos anos. Aí nesse momento, gente, não vai adiantar aquela preleção de moral. Na verdade, a gente vai fazer a fé, a prece, né? Pedindo a Jesus que fortaleça nele, né? A determinação de não fumar mais, né? Pedindo isso, né? Pedindo que o seu campo respiratório possa ser nutrido para que ele sinta cheiros, ou sabores, né? Diferenciados. Vamos vibrar assim nessa hora, não nos cabe censura. É como ele coloca aqui, ó, a prece e o passe, como se fossem pedaços do nosso próprio coração em forma de auxílio. E aí ele coloca: sobretudo, não envenenes o ânimo de quem sofre, né? Por quê? Porque quem está sofrendo, gente, já tem a dor. E a dor é o corretivo, não precisa a gente acrescentar mais nada. E até a gente pensar que hoje estamos na posição de doadores. Mas será que se nós estivéssemos passando pelas provas, pelo desafio que aquele irmão passou, a gente teria uma escolha diferenciada? E aí ele vai continuando dizendo: seja quem for o doente do qual te aproximes, compadece-te quantas vezes se fizerem necessárias, entendendo que é preciso aprender e ajudar o necessitado de maneira que o necessitado aprenda a ajudar a si mesmo. E eu vou falar um segredo: a maneira que a pessoa aprende a se ajudar é através do afeto. A gente já teve aqui na casa de Teresa d'Ávila situações do jovem na adição, tudo isso, e ele foi recebido, e teve o passe, e teve o aconchego, e ele teve que trabalhar. E aí dentro do trabalho, né, não há tempo devido ao cansaço do trabalho em si. E ele foi, graças a Deus, gente, graças ao amor de Jesus, dessa espiritualidade, se libertando da situação. E aí Emmanuel encerra a lição dizendo assim: somente assim descobrirás, tanto em ti quanto nos outros, o surpreendente poder curativo que dimana, ilimitado e constante do amor de Deus. Então, seja quem for esse doente, que a gente possa exercitar a compaixão para que ele se ajude a si mesmo. Que o Senhor Jesus ajude a todos nós. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.